noticiário do Cruzeiro aqui dentro do Rádio Esportes, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro no 3036-1666. Ele está ao vivo para passar tudo relacionado ao Cruzeiro. Eu tô falando de Samuel Venâncio e tem muita informação, porque aquela entrevista exclusiva do Enderson Moreira rendeu frutos, ô Samuel, no que diz respeito ao noticiário do Cruzeiro. Informação sobre Regis, outros detalhes, algumas partes inéditas também, e você contando tudo aqui no Rádio Esportes. Um abraço, Samuel. Bom dia, Emerson Pansieri, 11h37 confirmando. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. Exatamente isso, uma entrevista bem esclarecedora, né, com pontos importantes do técnico Enderson Moreira, ontem ao vivo conosco na turma do bate-bola, e já para tirar algumas ideias do que o Enderson pretende fazer agora no comando do Cruzeiro e até mesmo sobre os reforços. Lembrando que hoje, 1º de abril, começa o período de férias coletivas, jogadores, comissão técnica, até a princípio dia 20 de abril, isso pode ser prorrogado, vamos ver aí o desenrolar desta pandemia, mas o Enderson, mesmo estando oficialmente de férias, ele não vai parar de fazer contato, né, com o Ricardo Drubsky, com o Carlos Ferreira Rocha, que é o responsável direto aí pelo futebol, tá mais à frente, né, do futebol neste conselho gestor do Cruzeiro, para ir colocando tudo nos detalhes importantes para tornar o Cruzeiro mais forte, pensando aí na retomada do futebol e quando vai ser esta retomada do futebol. Mas claro, o assunto mais quente no momento, uma informação que ontem o Globo Esporte trouxe no seu site sobre o Meia Regis. E aí tem muitas partes envolvidas nesta negociação. Primeiro, a do jogador, que pertence ao Bahia, tem contrato com o Bahia. O Regis, que viveu um grande ano em 2018, já teve outras grandes temporadas, mas 2018, o melhor ano dele, nos últimos aí, foi para o exterior, voltou, foi emprestado para o Corinthians, com o Fábio Carille uma pouca chance, né? Poucas oportunidades. E aí a volta para o Bahia. E o Enderson Moreira já trabalhou com o Regis em 2018 no tricolor da Boa Terra. E ontem eu acompanhava a informação do próprio Cruzeiro, é que o Regis interessa, mas que tem pontos importantes para serem discutidos nesta negociação. O Regis, que foi oferecido ao Cruzeiro aí desde o início do ano, num primeiro momento não avançou a negociação, ficou em compasso de espera e agora voltando aí a carga ao Cruzeiro para tentar esta contratação. Ontem o presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, ele participou de uma live com o Jorge Nicola da ESPN. E eu trouxe aqui um trecho desta entrevista, justamente o Guilherme Belintani falando sobre a negociação de Regis com o Cruzeiro. Vamos ouvir. Olha, tem conversa com o Cruzeiro é um clube amigo, um clube parceiro do Bahia. Eu tive lá no começo do ano, quando a nova diretoria estava assumindo na transição, né? A diretoria provisória ali. Então a gente tem muita conversa com o Cruzeiro, não especificamente, não apenas em relação a Regis. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Tem algumas coisas ainda a caminhar, mas ainda tem muito pano para manga aí, muita coisa para conversar. Ver se o atleta está interessado ou não, ver como é que responde os empresários dele. Digamos assim, estamos negociando, mas sem pressa. Muito bem, tá aí o Guilherme Belintani, 11h41, presidente do Bahia. Há pouco eu mandei uma mensagem para o empresário do Regis, o Paulo Pitombeira, e ele me disse o seguinte: estamos em negociações bem avançadas. A resposta do empresário do Regis sobre a chance de jogar no Cruzeiro. Então o jogador, claro que quer, o empresário já falou nesta hipótese, né, e que está bem avançada, segundo ele, repito, e agora vamos ver se os clubes acertam aí os últimos detalhes nos próximos dias,
ou se deixa a situação bem encaminhada por causa desta paralisação, né? Como que o Regis vai vir? A não ser que ele... Nem sei onde que o Regis está. Você está em Salvador? Aí tem que pegar a estrada também para vir fazer exame. Vamos aguardar esta situação. Mas repito, a palavra do Cruzeiro é que ainda tem pontos importantes para serem discutidos nesta negociação. E eu, na entrevista com o Enderson Moreira, perguntei sobre o Regis, que o Enderson conhece bem o jogador, não quis falar sobre negociação, mas encheu a bola do jogador e das características do Regis. Vamos ouvir aqui no Rádio Esportes, Enderson Moreira. Eu não quero falar assim, sobre nomes, Samuel, porque a gente não tem efetivamente esses movimentos que estão sendo feitos nenhuma coisa que possa ser definitiva, né? Eu posso falar sobre o Regis como atleta que hoje é do Bahia, que é um atleta que eu conheço. Trata-se de um meio atacante muito interessante em termos de ser um jogador mais vertical, um jogador que joga muito na direção do gol, né? Ele não é um meio armador, ele não é um jogador que vem até atrás para armar o jogo, ele é um jogador de último terço, né? É um meio atacante, quase como se fosse um segundo atacante, que vem um pouquinho de trás, que tem muita qualidade de drible e é muito inteligente para poder achar o passe entre linhas, dar uma assistência e finaliza muito bem. Então trata-se, claro, de um jogador de ótima qualidade. Muito bem. Tá aí então o Enderson Moreira elogiando as características do Meia Regis. E aí eu quero ouvir Júnior Brasil aqui no Rádio Esportes, 27 anos, se seria aí um bom reforço para o Cruzeiro, pensando na sequência da temporada. Bom dia, Brasil. Bom dia, Samuel, Pansieri, amigos e amigas, sem dúvida, ainda mais depois que o Enderson falou. Ele deu todo o aval. Referendou, né, Brasil? Referendou. O Samuel também falou e você também falou. Ele é bom jogador e assim. Jogador. Olha, eu entendo que vai solucionar um problema do Cruzeiro. Primeiro que a alternativa de um cara que bate bem na bola, um cara de chegada, um cara que tem força ofensiva. O Cruzeiro ficou em muitos momentos restrito ao Moreno, mas alguns jogadores que não conseguiam finalizar. E o Cruzeiro pecou sem finalização. E desde o ano passado, naquele time antigo, que passou aí na mão de vários treinadores, a equipe tinha um problema de finalização, isso ficou evidente. O Cruzeiro precisa de ter variações, de ter alternativas. E além disso, um cara que possa propiciar criação, municiar o ataque num lançamento, num bom passe, numa virada de jogo. O Regis pode fazer isso. Não estamos dizendo que está chegando o camisa 10 da seleção brasileira e vai jogar no Cruzeiro. Não, mas é um bom jogador, ele pode somar, pode agregar. E a gente tem que lembrar que no momento a realidade do Cruzeiro é essa, mas é um cara que agrega, é um cara que não... tá com 30, não, acho que é 28 anos, né, Samuel? Então tem uma idade boa, tá maduro, acho que assim, muito válido, o Cruzeiro tem que insistir mesmo. Você tem mais referência dele, Pansieri? Esses são os comentários do Júnior Brasil. Ô Samuel, uma situação interessante, eu acho que também a gente precisa levar em consideração, o sinal eletrônico marcou 11h45, que vai um pouco na linha do que disse o Enderson Moreira na própria entrevista e falou naquela videoconferência. Ele reiterou isso aqui na Itatiaia ontem também, nessa entrevista que você participou. É a mudança de patamar, de filosofia mesmo do Cruzeiro em relação a contratações, jogadores mais experimentados. O Regis é experiente, o Regis pode agregar valor ao elenco do Cruzeiro. Eu acho que é muito nessa linha também uma contratação do Regis, ô Samuel. Pois é, ele tem 27 anos, Júnior Brasil, nasceu no dia 30 de novembro de 1992. A gente sabe que o Cruzeiro vem batalhando aí neste 2020 para ter um meia, né? O Enderson falou aí sobre as características, como que ele pode usar o Regis nesta formação do Cruzeiro. E aí vamos aguardar se a negociação evolui ao ponto de ser concretizada. Aí o Cruzeiro buscaria mais um lateral esquerdo, mais um lateral direito, mais um jogador de lado de campo. Acho que fecharia neste princípio aí em 4 reforços para a sequência da temporada. Ou tem que contratar mais, Brasil? Tem que contratar, né, Samuel? Você falou, os laterais precisava desse meia e entendo. Você ter mais uma alternativa de atacante é válida sim. O Cruzeiro já se movimentou, mas é válido. O Cruzeiro estava um pouco carente. A gente sabe que uma Série B exige muito. Uma Série B é pesada. Então o Cruzeiro precisa qualificar. E até, viu, Samuel, alguns jogadores
já se pensando que possam ser aproveitados e não só fazer negócio como o Cruzeiro fez no seguinte sentido: traz jogador sem passe fixado e aí depois o Cruzeiro, o cara dá super certo aqui, fica na mão, porque não vai conseguir acertar. Então fazer negócio de alguém que inclusive possa ser aproveitado ano que vem. É planejar, não ficar só olhando o problema aqui, por mais que seja imediato, mas o Cruzeiro fazer um planejamento. Esse cara dando certo, ele pode ser útil, a gente subindo na Série A. Então precisa sim de abrir o leque aí de reforços. Você já pontuou, a gente tem falado, o Regis já foi uma boa, mas as laterais, e acho que mais um atacante seria o ideal. Pois é, eu trabalho em cima desta lista aí também. Eu acho que 4, no máximo 5 reforços é o que vai buscar aí a diretoria do Cruzeiro para deixar o time forte, pensando no acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o que o Enderson Moreira sempre vem falando nas entrevistas, e repetiu isso ontem aqui na Itatiaia, é que ele aposta muito que jogadores que ainda não renderam bem ou que têm qualidade para render mais neste elenco do Cruzeiro, o Enderson está apostando que em um time organizado, e ele quer fazer isso com a equipe do Cruzeiro, esses atletas eles possam render ainda mais. Então o Enderson voltou a falar sobre isso ontem na entrevista exclusiva aqui à Itatiaia, que quer fazer um time organizado, que o torcedor possa ver em campo e sentir orgulho desta equipe atuando agora, quando, claro, o futebol for retomado. Então vamos aguardar. Seguem os contatos aí, Enderson Moreira, Ricardo Drubski, Carlos Ferreira Rocha, para tentar reforçar esse time do Cruzeiro em meio à paralisação, em meio à indefinição, e lembrando sempre, sem fazer loucura, né? O orçamento do Cruzeiro tá enxuto, e aí não vai aumentar muito a folha salarial. Por exemplo, se o Regis vier emprestado aí até o final da temporada, com chance de ficar para 2021, mas neste primeiro ano, até o final da temporada, o Cruzeiro teria aí uma ajuda do Bahia para fazer ali uma divisão, né? Nos vencimentos do Meia Regis, que não é um salário assim astronômico, mas o Cruzeiro quer contar com a ajuda do Bahia e num primeiro momento a resposta é positiva, de que o Bahia vai sim ajudar o Cruzeiro nesta folha aí do Regis até o final da temporada de 2020. Eu já falei aqui na Itatiaia, o Cruzeiro quer aí começar a Série B com uma folha salarial na casa dos 3 milhões de reais, porque aí o núcleo gestor entende que com esta folha o Cruzeiro tem condição aí de ir sobrevivendo ao longo desta temporada de 2020. 11h50. Daqui a pouco a gente volta com mais Cruzeiro aqui no